Olá, estudantes, retornando para mais uma aula e como combinado na aula anterior, na aula de hoje eu irei falar sobre o efeito Doppler. E só para tratar um pouco do ponto de vista histórico aqui, Doppler em 1842, ele publicou um artigo onde ele disse o seguinte, que como já era sabido da natureza ondulatória da luz, da radiação eletromagnética, então o Doppler ele disse que nós deveríamos observar uma mudança de cor de objetos luminosos em movimento. Então haveria uma mudança de cor devido à frequência. Da mesma forma que ocorre uma mudança de tonalidade constatada por nossos ouvidos quando uma fonte sonora está em movimento. Então, somente essa informação histórica aí para entender por que o efeito é atribuído a Doppler, mas, na verdade, esse efeito de mudança de tonalidade já era sabido anteriormente a Doppler. Doppler, ele só fez a indicação de que esse efeito poderia ser estendido para a radiação. E realmente pode. O que é o efeito Doppler em si, do ponto de vista prático, Então, se nós estamos numa avenida da cidade assim em que os veículos trafegam com uma velocidade um pouco maior e nós percebemos que uma ambulância está aproximando, nós constatamos que o som percebido por nosso ouvido quando a ambulância está se aproximando e quando ela está se afastando, ele é diferente. Então, o que acontece? E ele é diferente e um detalhe, ele é diferente do som que nós observaríamos se a fonte sonora estivesse em repouso. Então, nós percebemos que quando a ambulância está se aproximando, nosso ouvido ele constata que o som ele é mais agudo ou alto, Existe essa abordagem, Então, quando a fonte sonora ela se aproxima, nós constatamos uma frequência maior do que quando a ambulância se afasta. Nós constatamos, nós ouvimos um som mais grave. Então, na aula de hoje, nós vamos entender por que isso acontece, tá bom? Então, uma boa aula a todos. Então, a primeira situação que nós iremos considerar aqui, nós iremos considerar duas situações, tá? Então, para a fonte sonora em repouso, nós iremos considerar a situação em que o observador se aproxima da fonte e na outra situação o observador ele se afasta da fonte que está em repouso. Então, primeiramente, nós iremos considerar que a minha fonte sonora ela está em repouso. Obviamente que o som emitido ele tem velocidade v, e o meu observador, ele se aproxima da fonte com uma velocidade V0. O comprimento de onda natural da fonte, obviamente que ele é dado pela velocidade do som dividido pela frequência. Então, a pergunta é, qual é a frequência percebida pelo observador? E aí, nesse ponto, eu irei escrever algumas coisas para ilustrar essa discussão.
Bem, então o que nós temos na situação em que um observador, ele se aproxima da fonte sonora? Então, supondo aqui que o observador está em repouso, então um conjunto de cristas atravessará o observador por unidade de tempo. Por outro lado, se ele estiver em movimento, se aproximando da fonte, o que vai acontecer? Irá atravessar o observador um conjunto maior de cristas, justamente porque o observador, ele se aproxima da fonte. Consequentemente, aumentará o número de cristas por unidade de tempo e atravessarão o observador, ok? Então, o que acontece nesse sentido? Então, o observador com velocidade V0, ele será atingido por V0 sobre lambda, cristas adicionais, além das V lambdas cristas que passam pelo observador por unidade de tempo, se ele estivesse em repouso. Lembrando aqui que V sobre lambda é a frequência. Então, supondo que em 1 segundo passem uma certa quantidade de cristas, que é dado pela velocidade do som dividido pelo comprimento de onda, ou seja, que é a frequência. Se o observador está em repouso, o número de cristas que passa por ele é a própria frequência, né? No caso, se eu tomar o tempo em 1 segundo, né? Vai ser dada a frequência em hertz, e isso é o número de cristas que está atravessando o observador em segundo. Isso ele está em repouso. Agora, se ele está em movimento, a quantidade de cristas ela vai ser acrescentada pela velocidade que o observador desloca até a fonte e dividido pelo comprimento de onda. Então, desta forma, nós conseguimos calcular a frequência percebida pelo observador, que obviamente que é a frequência da fonte, mais a frequência acrescida devido ao movimento de deslocamento do observador em relação à fonte. Então, a frequência percebida pelo observador, ela vai ser a frequência da fonte, mais o acréscimo de frequência devido ao movimento do observador com relação à fonte. Então, eu posso escrever essa expressão aqui como sendo F mais V0 dividido por lambda. O que eu irei fazer agora é retrabalhar essa equação para escrever ela de uma forma mais adequada. Então, o meu objetivo agora aqui é tentar escrever essa expressão da frequência observada como sendo a frequência da fonte, correlacionando essa frequência com a velocidade em que o observador se move com relação à fonte sonora. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, que eu vou pegar esse termo aqui e multiplicar pela velocidade V, que é a velocidade do som, no numerador e no denominador. Então, eu vou ter V e V no numerador e no denominador. Lembrando aqui, que V dividido por lambda é a própria frequência. Então, esta expressão aqui, ela pode ser escrita como sendo F mais F que multiplica V0 dividido por V, ou F' é igual a F que multiplica 1 mais V0 dividido por V. Ok? Onde V0 é a velocidade com que o observador se aproxima da fonte sonora. E agora eu irei fazer o mesmo aí para o caso em que o observador se afasta da fonte sonora.
Então, quando o observador se aproxima, eu tenho um acréscimo de frequência. Quando o observador se afasta, obviamente que eu vou ter uma diminuição de frequência. Lembrando aqui que V sobre lambda é a frequência da fonte e V0 sobre lambda é a quantidade, né, que deve ser retirada de frequência devido ao movimento do observador se afastando da fonte. Obviamente, se eu trabalhar essa equação, eu vou chegar num resultado semelhante à da anterior, que vai ser f' igual a f que multiplica, abre parênteses, 1 menos V0 dividido por V. Então, eu posso juntar essas duas equações aí, colocando um sinal de mais ou menos, e aí, desta forma, eu consigo descrever o efeito Doppler para o caso em que eu tenho o observador, se a fonte está em repouso e o observador ele está se afastando ou se aproximando da fonte. Mais aproximação, menos afastamento. Muito simples, ok? Então agora, pessoal, nós vamos partir para a situação em que a fonte se move e o observador está em repouso. Então, só fazendo uma consideração aqui, que se eu tenho vários observadores se movendo com velocidade diferente e a minha fonte sonora está em repouso, cada observador vai constatar a frequência sonora de uma maneira diferente, que isso depende da velocidade V0 aí que ele está se movendo com relação à fonte, isso se afastando ou aproximando. Então, só fazendo mais uma consideração aqui, ó. Se a frequência diminui, ou seja, afastamento, eu ouço um som mais grave. E se a frequência aumenta, a aproximação, eu tenho um som mais agudo, que é o que nós constatamos quando estamos numa avenida e uma ambulância passa por nós. Obviamente que a ambulância passa por nós nessa situação aqui, em que o movimento, a fonte está em movimento e o observador está em repouso. Mas o efeito constatado de diminuição e aumento de frequência é o mesmo em que se a fonte estivesse parada e o observador estivesse se movendo. Então vamos para o caso em que a fonte se movimenta e o observador está em repouso. Primeiro caso, nós vamos considerar que a fonte se aproxima. Então, nessa situação em que a fonte ela está se movendo com uma velocidade Vs, lembrando que esse S aqui normalmente é usado porque fonte é source. Então, esse S aí ele se refere a source, e aí como nos nossos livros aí, no caso o Halliday é traduzido, então esse S aparece aí como source, né? O Moisés usa U e V, tá bom? Mas eu estou mantendo aqui a notação do Halliday, porque esse capítulo aqui eu dei preferência para o Halliday na abordagem. Algumas coisas, obviamente, que eu peguei do Moisés, tá bom? Então, na verdade, o nosso curso ele é híbrido. Eu não pego tudo de uma fonte só, né? De uma fonte só, ok? Então, vamos lá. Então, nesse processo em que a fonte se move em direção ao observador, aproximando, o que eu tenho é um encurtamento do comprimento de onda. E esse encurtamento aí eu irei escrever na próxima lousa. Então, pessoal, o que nós temos aqui, dado o movimento da fonte, é que há um encurtamento do comprimento de onda devido ao movimento da fonte, e esse comprimento de onda é encurtado de um comprimento que é a velocidade da fonte dividido pela sua frequência de emissão.
ok? Então, dessa forma, eu posso escrever o comprimento de onda percebido pelo observador que está em repouso, que vai ser o meu lambda linha. Então, o meu lambda linha ele vai ser o comprimento de onda natural, que é o quê? A velocidade dividido pela frequência menos o termo de encurtamento, que é a velocidade da fonte dividido pela frequência. Obviamente que esse termo velocidade do som dividido por frequência, ele é o comprimento de onda natural. E agora, tendo o comprimento de onda percebido pelo observador, eu posso escrever a frequência que o observador ele constata. Então, a frequência percebida pelo observador nada mais é que a velocidade do som dividido pelo comprimento de onda percebido. Então, substituindo lambda linha em f linha, nós vamos ter a seguinte relação. Então, aqui, fica bem simples de verificar isso, né? Então, quanto maior for a velocidade da fonte, então, como aqui eu tenho uma relação inversamente proporcional, maior será a frequência percebida pelo observador que está em repouso. Ou seja, então, quando a fonte está se aproximando, eu tenho uma mudança de tonalidade para um som mais agudo. Na prática, é isso que acontece. Então, só reescrevendo aqui para ficar de uma forma mais fácil de visualizar. Então, é V menos VS. Ok? Então, pessoal, agora finalizando a aula, nós iremos fazer o caso em que a fonte ela se afasta com velocidade VS do observador. Então, no caso em que a fonte está se afastando, eu vou ter um esticamento, né, do comprimento de onda. Então, o meu comprimento de onda natural, que é o lambda aqui, né, que é o comprimento de onda sendo emitido pela fonte, ele vai ser esticado por esse fator do movimento da fonte, que vai ser Vs dividido por F. Então, agora é só retrabalhar a equação, que eu vou chegar aqui na frequência F', que vai ser a frequência natural, V que multiplica... a frequência natural que multiplica a velocidade do som dividido pela velocidade do som mais a velocidade da fonte. Então, percebam aqui que eu tenho uma relação de soma aqui. Então, consequentemente, quando a fonte ela se afasta do observador, eu vou ter uma diminuição de frequência, ou seja, o som mais grave, que é o caso em que a ambulância ela está se afastando da minha pessoa que estava na rua lá e tomou um susto, né, com o barulho da ambulância. Então, agora eu posso escrever a expressão para o efeito Doppler, no caso em que a fonte está se movendo com velocidade Vs, se afastando e se aproximando, de uma forma geral. Então, aqui é o contrário, né? Então, no caso aqui, o sinal positivo é para quando a minha fonte ela está se afastando, e o sinal negativo é para quando a minha fonte está se aproximando. Então, pessoal, encerramos aqui a aula de hoje. Muito obrigado aí por assistirem às minhas aulas e bons estudos.